Porque a personalidade fala de quem a nossa essência é. Então, ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo construída também pelas referências das nossas características absorvidas enquanto nós nos desenvolvemos na nossa existência. Então, o nosso caráter é claro que pode ser trocado, é claro que ele pode ser transformado quando você troca as referências, quando você troca quem está alimentando as características da sua vida. Então, quando a Bíblia fala quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem falava mal dos outros não fale mais, quem murmurava não murmure mais, quando a Bíblia fala de mudança de posturas, a Bíblia está falando de caráter, mudança do nosso caráter. E o caráter é a soma de tudo que eu aprendi desde o ventre da minha mamãe. E desde o ventre da mãe a gente vai absorvendo referências. Quando você nasce, mais ainda, você ouve as coisas, você vê, você é ensinado, você absorve coisas, isso vai formando as suas características, isso pode mudar. Se você assumir uma firme disposição de mudar. Bispo, só com disposição de mudar eu mudo? Não. Firme disposição é o início, porque foi esse o início que Jacó fez. Ele decidiu, vou voltar para a casa do meu pai, e se Esaú quiser me dar 30 cascudos, ele vai dar, mas eu vou ter que resolver a vida com ele. Então, antes dele lutar com a manifestação de Deus ali, personificada naquele homem, que lutou com ele a madrugada toda, ele já tinha decidido reparar o problema com o irmão. Nós não podemos falar de avivamento se o nosso caráter não for mudado. Eu já passei da fase, isso foi lá na minha adolescência, quando eu tive experiências com ações mais pentecostalizadas da nossa igreja. Isso foi lá na minha adolescência que eu me impactava com os barulhos de um pseudo-avivamento. Então hoje eu não me impressiono mais com os barulhos do avivamento, porque eu sei que avivamento se faz na fortaleza. É quando Deus falou quando Deus falou para Abacuque, sobe a torre de vigia que eu quero falar contigo. E quando ele subiu a torre de vigia, ele desceu de lá falando, Senhor, tenho ouvido as tuas declarações, e no decorrer dos anos eu fui ouvindo as coisas que o Senhor faz. Eu não tenho outra coisa a fazer senão pedir, faz de novo, aviva a tua obra. Então eu já aprendi que avivamento não é uma explosão barulhenta de um culto. Eu gosto dos cultos barulhentos também, mas avivamento não é a explosão barulhenta de um culto. Não é um avivalista, não é um pregador mais entusiasmado como eu sou às vezes, mas é porque eu sou tímido. Vocês já me conheceram, eu sou tímido, então o lugar onde eu extravaso é aqui em cima, né? Então deixa eu pelo menos aqui em cima extravasar um pouco. Agora, não é a manifestação avivalista de um pregador entusiasmado. Avivamento é a troca de identificadores. Tem que sair o identificador do trapaceiro e passar o identificador do príncipe. Tem que sair o identificador do mentiroso, da mentirosa, para ser o identificador do príncipe, da princesa que luta com Deus pela bênção dele. Isso está pesado o negócio, tá? Eu comecei ainda, eu só falei mentiroso, eu não falei murmurador, eu não falei ladrão, eu não falei caluniador, eu não falei ainda alguém que cobiça as coisas dos outros, eu não falei nada ainda relacionado à pornografia, eu não falei nada dessas coisas ainda. Eu só falei mentiroso, você já está achando pesado? Mas escute. Não existe avivamento sem transformação das referências do caráter. E Jacó nos ensina isso. Dizem que caráter não muda. Muda, claro que muda quando você muda as referências do que você está alimentando. Aí vem a Bíblia lá para Filipenses 4:8, tudo que vem do alto, tudo que tem conexão com Deus, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Se você não joga para dentro de você informações do alto, quais serão as informações que vão influenciar as tuas tomadas de decisão? Jacó só se esforçava para passar a perna nos outros. Quando vinham as decisões, o que ele fazia? Passava a perna dos outros. Quando ele resolveu se conectar com Deus e pedir, eu não vou te largar, é incisivo esse negócio, me abençoa. Então Deus mudou o seu identificador.
E Deus está nos chamando aqui nesse final de semana para que nós sejamos incisivos e incisivas pela bênção dele. Tem que ser incisivo. Se você veio aqui para ficar de conversa e tal, olhando para o alto, você vai perder tempo. Se você veio aqui para rasgar o coração, Deus vai meter a mão na tua cabeça e vai te abençoar. E vai transformar identificadores de caráter. Não existe avivamento sem identificador de caráter. E eu quero falar uma última coisa para a gente encerrar nessa noite. Uma nova identificação acontece para quem será uma referência em Deus. Repita: quem é referência assume uma nova identificação. Quem é referência vai assumir um novo identificador em Deus. Isso é fato, porque a Bíblia diz que tem uma pedrinha branca que Deus vai dar a todos aqueles e aquelas que vão receber um novo nome, um novo identificador. Então escute: em nome de Jesus. Esse negócio de novo nome, de mudar nomes, não tem a ver apenas com a turma da antiguidade, com os patriarcas ou com o povo de Israel na sua geração mais remota. Esse negócio de mudança de nomes tem a ver com uma proposta profética de Deus, porque o livro de Apocalipse fala isso. Não foi algo que ficou restrito a Abraão, a Jacó, aos patriarcas ou uma outra pessoa espalhada no passado. Um novo nome é uma promessa ativa de Deus para nós. Deus quer nos dar novos identificadores. E eu termino nessa noite dizendo, em último lugar, nessa noite, que uma nova identificação é para aquelas que vão ser referências em Deus. E como último exemplo eu quero citar Pedro, o apóstolo Pedro, que o nome dele era Simão. E Simão significa aquele que ouve, ou aquele que ouviu. E Deus mudou o nome do cara para Pedro, que significa rocha, pedra, sustento, coluna. E algumas coisas foram acontecendo na vida de Pedro que o tornaram referência da igreja. Pedro foi chamado assim por Jesus pela identificação como uma liderança da eminente igreja que ele fundaria. Deus quer também transformar esse identificador de referência na vida de algumas pessoas, na vida de todos nós, melhor dizendo, porque algumas pessoas aqui estão fluindo nessa perspectiva e o chamado a permanecer. Mas Deus quer fazer isso com todo mundo aqui. E isso acontece a partir das transformações, nas adaptações dessa pessoa que Deus vai usar como referência. E foi isso que aconteceu com Pedro. Eu falo isso para fecharmos. Pedro nem sempre foi uma rocha, nem sempre ele foi uma pedra, nem sempre ele foi uma coluna, nem sempre ele esteve na posição apta para ser uma referência da igreja. No primeiro momento ele era muito instável. Tanto é que Jesus chegava a dizer para Pedro: Pedro,